Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. O Internacional prestes a perder uma disputa no mercado. O futuro de um zagueiro que não é querido pela torcida do Inter está sendo definido pela direção. E falamos também sobre o volante, que já esteve nos planos e está novamente na pauta do Colorado para esta temporada. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Sem brincadeira, pessoal, me ajuda bastante, entrega o vídeo para mais colorados, então faz esse esforço por mim aqui e vamos, sem mais enrolação, falar das informações do Internacional. E antes de começar trazendo as informações do Inter aqui nesse vídeo, quero dar uma satisfação para vocês do porquê não estou gravando no meu cenário. E eu vou ser sincero com vocês, eu também preferia estar gravando no meu cenário, com o fundo ali colorido, vermelho, com o estádio Beira-Rio também ao fundo, mas peço a compreensão de vocês, estou fazendo um horário aí mais puxado aqui na Rádio Bandeirantes nos últimos dias, e por isso estou gravando aqui na Band, então é a forma que eu consigo aqui trazer os dois vídeos no horário para vocês, sem atraso, como é o meu compromisso aqui no YouTube. Então, sem mais explicação, bora falar do Inter, que é a prioridade, claro, desse canal e desse conteúdo. E eu começo falando, pessoal, de uma informação que até trouxe de forma exclusiva no início dessa temporada, mas outros colegas acompanharam a situação e quem trouxe a informação hoje foi o Tainan Nunes, parceiro da Rádio Inferno, e eu consegui confirmar essa informação que foi trazida pelo Tainan, de que o Inter voltou a sondar o volante Vinícius Zanocelo. Para quem não tem lembrança desse jogador, ele foi comprado pelo Santos em 2023 por 2 milhões de euros. Ele pertencia à Ponte Preta, que havia comprado já o jogador da Ferroviária. É um jogador que surgiu muito bem, foi chamado para a Seleção Brasileira Sub-20, inclusive dividiu seleção com o Maurício e com o Yuri Alberto, enquanto esteve na seleção. Os dois, na época, eram jogadores do Internacional. O Inter, inclusive, até como curiosidade, já quis esse jogador na época, quando estava na Ferroviária, mas o negócio acabou não avançando. Depois ele foi para a Ponte Preta, foi para o Santos e estava no Estoril, de Portugal, jogando agora até o fim da temporada europeia. Jogador que pertence ao Santos e a tendência é que volte para o Peixe. Porém, pelo que eu pude apurar de informação, o Santos não tem tanto interesse assim na permanência do Zanocelo e gostaria de negociar o jogador. Já teve a sua oportunidade lá atrás, não rendeu também, embora seja um jogador promissor. O que eu apurei é: o Inter e outros clubes do futebol brasileiro já consultaram a situação do Zanocelo para a janela desta metade do ano. Também times dos Estados Unidos e times de Portugal também olharam a situação dele, além do Panathinaikos da Grécia, que é o time, por muita coincidência, que está perdendo o William Arão, jogador que não vai ficar por lá, não renova o seu contrato e é outro que está na mira do Internacional. Mas aí vocês podem me perguntar, e eu vou fazer aqui o personagem de quem está perguntando. Mas sonda, o Inter busca o Zanocelo para ser um camisa 5 ou para ser um segundo volante, um camisa 8? E eu respondo para vocês. O Inter já buscou o Zanocelo no início da temporada como um camisa 8, como uma espécie de alternativa ao Thiago Maia. E aqui eu trago um outro contexto para vocês. O Inter buscou o Zanocelo lá em janeiro, quando existia a possibilidade de saída do Thiago Maia. Ainda não era tão concreta como é, ou como foi durante a temporada, mas o Inter já busca o Zanocelo e já vê ele como uma espécie de substituto ao Thiago Maia. Eu não estou dizendo aqui que ele não pode vir caso o Thiago Maia permaneça. Sim, até porque o Inter busca também um camisa 8 no mercado. Mas eu diria que a chance maior é do Inter investir nesse jogador, tendo já a certeza ou uma confirmação
da saída do Thiago Maia. Por enquanto, não há proposta, mas há um monitoramento do Inter em cima desse jogador. Ele esteve, como eu disse, no Estoril de Portugal, tem 24 anos, ainda é jovem, 1,86 de altura, se não me engano, é um jogador de um porte elevado, pode jogar até como camisa 5, mas a preferência é de atuar como camisa 8. Então, Vini Zanocelo é o nome que está mais uma vez na mira do Internacional. E eu falo agora, pessoal, de outro jogador, desta vez de um que está no Internacional e que tem incomodado bastante o torcedor do Inter, ou até tenha passado despercebido, mas eu vejo muita gente incomodada com o Kaique Rocha, que é um jogador que foi contratado no início dessa temporada. Todo mundo avisou que era um jogador que no Inter já não tinha sido grande coisa, no Atlético Paranaense fez uma péssima temporada de 24, tanto é que o Atlético foi rebaixado e a torcida do Furacão não pode ver o Kaique Rocha nem pintado de ouro. Ele teve o fim do seu contrato com o Atlético e o Inter o contratou livre no mercado. Contrato de 2 temporadas até o final de 26. Eu sei que vocês vão lembrar de uma entrevista do D'Alessandro defendendo o Kaique Rocha na apresentação do jogador, dizendo que ele tinha ótimos números, que era um jogador que nunca se machucava, que jogou quase todos os jogos pelo Atlético Paranaense e que tinha mudado. O próprio Kaique disse que tinha mudado a sua postura e por isso acreditava em uma nova retomada na sua carreira aqui no Internacional. Pois bem, desde então o Kaique Rocha teve apenas 14 minutos pelo Inter nessa temporada, no Campeonato Gaúcho, na partida contra o Brasil de Pelotas. E desde então tem se especulado a possibilidade da saída do Kaique Rocha, inclusive com vários veículos trazendo informações, dando conta que a tendência era ele deixar o Inter. Pois bem, nesta quarta-feira, o colega Thiago Stormovski, do canal do Baldaço, trouxe uma informação que eu também confirmei, com o empresário do jogador, inclusive. E abro aqui a fonte, não tem problema nenhum. André Cury, empresário do Kaique Rocha e de vários outros jogadores do Internacional, confirmou a mim e a outros colegas que sim, a tendência é de permanência do Kaique Rocha no Internacional, pelo menos até o final do ano. E qual é a explicação? Eu até tentei contato com algumas pessoas do Inter, mas o Inter praticamente não fala. É muito difícil conseguir uma confirmação desse tipo do Internacional, ainda mais com a maioria dos dirigentes estando de férias nesse momento. Mas o que eu ouvi do staff do Kaique Rocha é que o Inter principalmente pensa em manter o Kaique por uma questão de segurança. O Inter vai perder o Rohel, zagueiro que volta para o Hertha Berlim, e pode perder mais um nome, ou Vitão ou Vitor Gabriel, até os dois, dependendo das propostas e da questão financeira. É claro que o Inter vai ainda no mercado buscar um jogador, ou seja, caso perca o Vitão ou perca o Vitor Gabriel, o Inter deve buscar uma reposição para ter um jogador de qualidade à altura que possa repor esta saída. Mas numericamente, o Inter ainda ficaria com 5 zagueiros se confirmasse a saída do Rohel, do Kaique Rocha e de mais um jogador vendido. Então, por isso, a ideia do Inter é, pelo menos até o momento, manter o Kaique Rocha. Caso perca um jogador, contrata uma reposição, mas tu mantém 6 jogadores no elenco. Por quê? A temporada é longa, a gente está vendo o calendário muito apertado, são muitas lesões e o Inter não quer correr o risco de perder zagueiros por lesão, por cartão, em algum momento acabar tendo que colocar um garoto da base ou alguém improvisado no sistema defensivo. Então, por isso, a ideia é manter o Kaique Rocha pelo menos até o final do ano. E aí, no fim do ano, o Inter revê a situação dele. Se ele for útil nesse segundo semestre, pode ser que fique para a próxima temporada. Mas eu diria que aí sim, no fim do ano, a tendência é que ele deixe o Internacional, se manter o que a gente espera em relação ao Kaique Rocha, que a mim é nada. Não espero absolutamente nada deste jogador no Internacional. E para fechar esse vídeo, a principal informação desta quarta-feira. O Internacional pode estar perdendo William Arão,
jogador que está muito próximo de fechar com o Santos. Essa informação é do Lucas Musetti, do UOL, que é um dos melhores setoristas do Santos. Ele cobre há muito tempo o Santos e é um cara que sabe tudo. E ele trouxe hoje à tarde a informação de que o William Arão está realmente muito próximo de ser jogador do Santos nesta temporada. Seria já um reforço que o Santos conta para esse ano. O Santos que renovou com o Neymar, tem também o Alexandre Matos como diretor executivo, então está se movimentando no mercado e faz esse movimento por William Arão. Se o Inter perder esse jogador, qual será o próximo alvo da direção? Ele que era a grande prioridade até a lesão do Fernando até esse momento. Vamos ver os próximos passos da direção colorada. Lembro aqui que o Zanocelo pode ser 5, mas não é o jogador exatamente buscado para ser o novo Fernando nesse time do Colorado. Tá certo, pessoal? Volto no próximo conteúdo. Amanhã, feriado Corpus Christi, a gente segue aqui trazendo informações do Internacional, tá certo? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu volto num próximo conteúdo. Valeu e até mais!